Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, o primeiro programa de 2024, gravado aqui neste mês de janeiro mesmo, ou seja, na virada do ano. No começo do nosso Economia e Desenvolvimento, vamos ao momento empresarial. E neste momento empresarial, Giovanni D'Agostinho, obrigado, Giovanni, pela tua presença aqui. Feliz 2024. Silvio Lopes, novamente, quero lhe dizer que é uma imensa satisfação participar do seu programa, agora no novo formato. Desejar feliz 2024, próspero, com muita saúde para ti, para teus familiares e para todos os nossos telespectadores também. Começamos o ano aí um pouco com dificuldade de entender certas coisas. Por exemplo, a forma como o governo está tratando a desoneração da folha de pagamentos, a folha dos salários. Houve uma reviravolta nisso que está trazendo um desconforto para a sociedade, não é verdade? Olha, Silvio Lopes, é uma situação tanto quanto inusitada que aconteceu no final de 2023, há poucos dias atrás. O Congresso Nacional havia encaminhado para o Poder Executivo sancionar um projeto de lei que pretendeu postecipar, digamos, a vigência de uma forma de tributação que desloca a contribuição previdenciária patronal da folha de pagamento de salários para o faturamento. É uma lei que iniciou no ano de 2011 e que o prazo originário da vigência dela, na verdade teve outras prorrogações, mas o prazo da vigência dela estava, enfim, para findar, no final de 2023. Pois bem, o Congresso Nacional encaminhou para o Poder Executivo sancionar a prorrogação do prazo de vigência dessa lei para até o final de 2027. E também ali alguns outros dispositivos legais foi encaminhado e o presidente Lula vetou a aprovação dessa lei que foi encaminhada do Congresso para o Poder Executivo. Pois bem, o Congresso Nacional derrubou o veto, e a gente sabe que para derrubar o veto precisa de quórum qualificado, e o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, então, fez publicar a lei número 14.784. A publicação foi no dia 28 de dezembro. Pois bem, basicamente o que essa lei previu? Previu a postergação da desoneração da folha de pagamento para até o final do ano de 2027 e também previu a redução da alíquota sobre o faturamento da atividade de transporte de passageiros de 2% para 1%, No entanto, para surpresa geral, no mesmo dia, um pouco depois da publicação dessa lei número 14.784, o presidente Lula editou uma medida provisória revogando a desoneração da folha de pagamento. Um desrespeito com o parlamento brasileiro. Então, tudo aquilo que tinha sido aprovado pelo parlamento, inclusive com quórum qualificado, num canetaço do governo Lula, ele editou a medida provisória número 1202. Então, o que fez o governo Lula? Ele reonerou a folha de pagamento, contrário ao que o Congresso havia decidido para determinados setores da economia. Contrário ao que os representantes da população disseram. Contrário ao que os representantes da população disseram, exatamente. Até acho que foi um ato desrespeitoso e até mesmo autoritário. Antidemocrático. Antidemocrático. Eles gostam tanto de falar de antidemocracia, Isso que é antidemocrático. Não vou nem entrar no mérito da questão da lei, mas se o Congresso aprovou uma lei de derrubada de veto com quórum qualificado, e o presidente no dia seguinte publica uma medida provisória totalmente contrária, a essa lei que havia sido publicada pelo Congresso Nacional, me parece que ali houve sim um desrespeito com a instituição Congresso Nacional, a instituição dos representantes do povo. Então essa medida provisória reonera a folha de pagamento e além de reonerar a folha de pagamento, ela ainda previu outras medidas, medidas que visam aumentar a arrecadação. Quais são as medidas? O fim do PERSE. O que é o PERSE? Algumas atividades durante a pandemia sofreram em demasia. Basicamente são atividades turísticas
e atividades de eventos, perfeito? O que o governo anterior fez? O governo anterior aprovou uma legislação dando incentivo fiscal para essas atividades, de modo a essas atividades se recomporem, sob o ponto de vista financeiro, econômico, enfim, diante do enorme prejuízo que tiveram, né? Então, essa foi a lei do PERS. Então, houve ali alguns benefícios fiscais, redução de alíquotas de impostos, e através dessa medida provisória, né, essa medida provisória revogou o PERS. Então, essas entidades turísticas, as empresas do ramo turístico e também do entretenimento, dos shows, enfim, dos eventos, se essa medida provisória vingar, eu imagino que não vai vingar, não é? Imagino eu que o Congresso Nacional vai reagir a esse desconforto absurdo que foi feito, não é? Imagino que vai devolver essa medida provisória. Né? E além do fim do PERS, ainda está contido nessa medida provisória, uma espécie de tolimento de compensação de impostos. Né? O que acontece? Algumas empresas entram na justiça por algum motivo, e ali, decorrente de ter entrado na justiça, tem direito de compensar impostos a maior. Né? O que o governo quer fazer? O governo quer limitar, veja só, a compensação dos impostos obtidos através de decisão judicial passada em julgado. Né? Então, esperamos que o Congresso Nacional devolva essa medida provisória. Né? Vale lembrar que a contribuição previdenciária ela entra dentro do sistema de financiamento da Seguridade Social. O constituinte originário, o constituinte de 1988, quando fez o sistema da Seguridade Social, quando estabeleceu esse sistema dentro da Constituição Federal, estabeleceu ali uma blindagem ao financiamento, e essa blindagem foi sendo rompida ao longo dos governos, né, pós-88. Então, hoje nós temos a chamada DRU, que é a desvinculação das receitas da União, onde está ali na ordem de 30% do valor arrecadado para a Seguridade Social. 30% o governo pode usar para o que quiser, pode tirar da Seguridade Social e colocar para dentro do orçamento. Não é? Então, quem sabe o governo não trabalha, né, se está preocupado com a Seguridade Social a ponto de fazer essa barbaridade, digamos, política, né, que me parece, o meu sentimento foi esse. Quem sabe não se trabalha, então, né, para garantir a fonte de financiamento da Seguridade Social, para retornar o DRU, né, ou para extinguir o DRU, para que toda a arrecadação que vai para a Seguridade Social fique efetivamente para a Seguridade Social, né, que é a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, hoje é a COFINS, incidente sobre o faturamento, né, é também a contribuição social sobre o lucro líquido, incidente sobre o lucro, né, e também uma parcela aí dos jogos de azar oficial, dá para se dizer. Isso é que financia a Seguridade Social. E a Constituição prevê que a União também tem que aportar dinheiro. Né? Perfeito. Mas, na verdade, a União está tirando dinheiro da Seguridade Social. E, na verdade, né, Giovanni, nós temos que, para o telespectador assim, que não tem muito conhecimento, tal, até não tem razão para isso, mas para que ele tenha a noção do seguinte, que a desoneração da folha foi exatamente um instrumento utilizado no passado recente para garantir, por exemplo, 9 milhões de empregos no mercado. Ou seja, eram empresas que estavam sufocadas pelos altos impostos, complexos impostos que tem, se aliviou para elas garantirem essa travessia aí dos problemas a partir, sobretudo, da pandemia em 2020. Então, na verdade, quando se retira isso aí, está se colocando em risco a manutenção desses empregos. A desoneração da folha, ela não é necessariamente um benefício fiscal, né? Para o telespectador compreender, as empresas elas pagam, no geral, 20% para o governo a título de contribuição previdenciária patronal. Né? Então, sobre a folha de pagamento de salários, as empresas elas têm um ônus, né, um encargo de 20% que vai para a Seguridade Social. Né? Então, a empresa paga 20% sobre a folha de pagamento de salários. O trabalhador paga, em média, 11% é descontado do contra-cheque dele, né, de 8% a 11%, é descontado do contra-cheque, também vai para o mesmo destino. E, além disso, as empresas pagam o seguro-acidente de trabalho, né, que gira na casa de 3%, e também o Sistema S,
né? O sistema S é chamado de terceiros, que pode chegar a 5,8%. Então, as empresas pagam, que é o ônus da empresa, né? Incidente sobre o salário que paga para os funcionários, 20%, mais 3%, mais 5,8%, e o empregado contribui ali com 11%. Então, veja a quantidade que se arrecada, né, para a Previdência Social. O que fez o governo em 2011? Deslocou os 20% para o faturamento. Então, nós temos alíquotas que variam de 1% a 4,5% para determinados setores da economia, onde esses 20% foram deslocados para o faturamento. Então, as empresas continuam pagando a Previdência Social. Perfeito. Só que é um percentual sobre o faturamento. Né? Deslocou da folha para o faturamento. Deslocou da folha para o faturamento, exatamente. Perfeito. Tá? Mas, claro que normalmente reduz um pouco a carga, mas a carga tributária se mantém. Continua mesmo. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Temos um belo 2024, né? E, sobretudo, que nós possamos ver no país medidas que estimulem as empresas a cada vez mais empregarem mais, ou seja, produzirem mais, produzindo mais, investindo mais, elas vão abrir novos postos de trabalho. Tá certo, então, Silvio Lopes. Um forte abraço e tenhamos todos um ótimo 2024 aí na paz de Deus.